Opa pessoal, meu nome é Vinícius e vamos seguindo para a nossa quarta aula sobre o gênero debate. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante, eu acho que vocês vão gostar, que é os tipos de argumento. Na aula passada foi explicado o que é o argumento, suas características e tudo mais. O que foi mostrado é que os argumentos são estratégias usadas para convencer alguém ou provar a sua ideia. Dependendo dessas estratégias, nós podemos ter diferentes tipos de argumento. E é disso que nós vamos tratar hoje. Como existem vários tipos de argumento, eu separei esse vídeo em duas partes. Vamos tratar de 6 tipos hoje e 6 no próximo vídeo. Só lembrando que minhas fontes vão estar na descrição, tá? Então vocês podem ir lá, ler um pouco, se o assunto interessar vocês. Então, vamos para o vídeo. O primeiro tipo de argumento que vamos tratar hoje será o argumento de autoridade. Esse é um recurso argumentativo bem interessante, que vai ser melhor explorado em uma das nossas aulas futuras. Mas o que podemos dizer agora é que, no argumento de autoridade, as pessoas são levadas a aceitar a validade da tese ou conclusão defendida a respeito de certos dados pela credibilidade atribuída à palavra de alguém publicamente considerado autoridade na área. Podemos ver diariamente especialistas, estudiosos de uma certa área, sendo chamados para validar uma tese, visto que eles carregam uma credibilidade por serem considerados autoridades, peritos no que está sendo discutido. Seguindo temos o argumento por evidência. Esse é um dos mais comuns, muito usado tanto em debates quanto em artigos, mas requer preparação e pesquisa, pois como o nome já mostra, aqui a estratégia usada para convencer as pessoas da sua tese são dados e evidências sobre o assunto. Aí vale pesquisas, números, estatísticas, fatos que corroborem a sua tese. Essa estratégia é boa, pois assim quem quiser refutar sua fala terá primeiro que desbancar os fatos apresentados, não somente algo inventado por você. Terceiro da lista é o argumento por comparação ou analogia. Aqui temos uma tese que depende de outra. O ponto central do argumento é aderir à ideia por meio de uma comparação com outra. Essas duas ideias são apresentadas e ressalta-se as semelhanças ou diferenças entre elas. Para isso, os operadores argumentativos são essenciais. Alguns exemplos desses operadores: igualmente, como se, da mesma forma, bem como e assim também. Quarto, argumento por exemplificação. Nesse tipo de argumento, o nome fala por si só. Para validar sua tese e persuadir seu público, usam-se exemplos que provem e justifiquem seu ponto. Geralmente, algo de conhecimento geral, que seja fácil para todos entenderem. Esses exemplos são muito bons em um debate, porque comprovam seu ponto de vista, enriquecem sua fala, deixam ela mais persuasiva, mais convincente, demonstram que você entende bem o assunto que está falando. Nosso quinto tipo de argumento é o argumento de princípio. No argumento de princípio, a justificativa é uma crença pessoal baseada numa constatação, seja lógica, científica, ética ou estética, aceita como verdadeira e de validade universal. Os dados apresentados, por sua vez, dizem respeito a um fato isolado, mas aparentemente relacionado ao princípio em que se acredita. A igualdade de todos os cidadãos perante a lei é um princípio sagrado da justiça e da coesão social. Sem o respeito por este princípio, qualquer sociedade desagrega-se. Nessa frase, vemos o exemplo da crença dos direitos de igualdade perante a lei, algo ético e moral, que nenhum debatedor pode ir contra sem perder sua credibilidade. Por último, nosso sexto tipo de argumento, o argumento por causa e consequência. Esse é também um dos mais comuns. Nesse modelo, você apresenta os motivos, os porquês, as razões de um determinado problema acontecer, e em seguida as consequências, os resultados e os desdobramentos. A sua tese ou conclusão é aceita justamente por ser uma causa ou uma consequência dos dados. Podemos ver, por exemplo, essa frase: não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Assim, boa parte dos recém-formados numa universidade está desempregada ou subempregada. O desemprego e o subemprego são uma consequência necessária das dificuldades que os jovens encontram
de ingressar no mercado de trabalho. Aqui podemos ver as partes que foram citadas anteriormente. O problema, que seriam os jovens desempregados. A causa do problema seria não existir políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. E as consequências lógicas desse problema: o aumento de jovens desempregados e aumento da procura de subempregos. Esse foi o último, pessoal. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, os comentários estão aí. Até a próxima. Tchau.